nosso boletim, é o primeiro domingo do mês de dezembro, e no nosso boletim nós estamos meditando aí na carta de Paulo aos Efésios, e chegamos hoje no versículo 13 do capítulo 3. Portanto, antes de lermos aí o versículo 13, vamos abrir a Bíblia primeiro, a palavra aí, abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, e vamos ler juntos o capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Vamos parar no versículo 13, que é o versículo do nosso boletim nessa noite, aí em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O ar-condicionado está incomodando vocês? Está frio ou está bom? Tá bom? Tá jóia. Os homens gritam bem forte aqui, tá bom. Vamos ler então todos juntos Efésios 3, de 1 a 13. Todos. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aleluia. Este então é o versículo 13. Esse último versículo que lemos é o que nós vamos meditar agora. Você pode acompanhar só do boletim, não precisa nem abrir mais nada na palavra, porque todas as palavras estarão escritas literalmente aí no decorrer da mensagem. Amém? O título da nossa mensagem, repita: Propósito da Tribulação. E o subtítulo é a resposta. Qual é o propósito da tribulação? Repita aí: produção da necessária perseverança. Jesus disse que a perseverança é necessária para a salvação. Jesus condicionou a salvação à perseverança em Mateus 24, 13, quando ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, sem perseverança não vai haver
salvação. Porque se a pessoa não perseverar na sua santificação, como nós acabamos de ver no nosso último comentário, o pecado dela vai vencê-la e ela perde então a salvação, não entra no céu. Tem que vencer o pecado, e em Hebreus 12:4 está escrito que na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte. Por isso nós precisamos de perseverança. Só que a fábrica que produz perseverança é a tribulação. Tá? É a tribulação. Eu nunca vi ninguém orando pedindo tribulações. Mas é de tribulação que nós precisamos para produzir a perseverança. Okay? A tribulação, ela é comparada ao treinamento de um atleta. Paulo, inclusive, faz isso aí dentro da palavra de Deus, trazendo essa comparação. As tribulações da vida, que nós temos que encarar as tribulações da vida como o treinamento de um atleta. Um atleta treina duro, suado, para ele conseguir ter sucesso. Nós também temos que treinar duro, espiritualmente, para vencermos o pecado, vencermos o mundo, vencermos o diabo. Por isso nós vamos aproveitar essa exortação de Paulo aqui aos Efésios e trabalhar dentro dele a palavra-chave aí. Repetindo o versículo: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Repitam mais uma vez. Acompanhem comigo aí. A palavra-chave desse versículo é tribulação. No texto grego original da epístola, Paulo usou a palavra tlissis. Tá? Em grego, tlissis. Esse P que está aí é mudo, então não é tlipsis, igual a vacina que tem, é tlissis. Tá? Tlissis é a palavra sofrimento em formas variadas. Nós podemos citar algumas dessas formas: problemas, aflições, adversidades, circunstâncias difíceis, etc. O contexto da Sagrada Escritura indica duas realidades envolvendo tribulação. Primeira, todo o tempo da história da humanidade é tempo de tribulação por causa do pecado dessa humanidade. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repitam. Segunda, mas ainda haverá um tempo com 7 anos de duração, denominado grande tribulação. Essa grande tribulação será muito pior do que todo o tempo da história da humanidade já teve de tribulação. Jesus é quem profetizou sobre a grande tribulação em Mateus 24:21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Repitam. Então, todo o período histórico da humanidade é um período de tribulação. Mas haverá um período aí que ainda é chamado de grande tribulação, onde isso vai piorar muito. Por enquanto, nós estamos só na tribulação, viu, irmãos? Se contente. Tanto quanto a Escritura, a experiência humana revela que todos os sofrimentos humanos podem ser catalogados em apenas 2 tipos de sofrimento. Repita comigo: sofrimentos evitáveis, sofrimentos inevitáveis. Tudo o que as pessoas sofrem na história da humanidade podem ser catalogados nesses 2 tipos. As pessoas sofrem
coisas que elas poderiam não sofrer, que elas poderiam evitar. Mas elas também sofrem coisas que não tem como evitar. Sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Aleluia? Você pode deixar de pecar. Você pode evitar o pecado. Quando você evita pecado, você evita também consequências do pecado. Então você evita muitos sofrimentos. Agora, quem gosta de pecar, sofra as consequências, que poderiam ser evitáveis. Na minha experiência de pastor, já vi muita gente falando assim: pastor, por que eu estou passando por isso? Uai, porque cada um colhe aquilo que semeia. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia coisas boas, colhe coisas boas. A lei da semeadura vale para os dois lados, para o bem ou para o mal. Semeou mal, vai colher mal. Semeou bem, vai colher bem. Então, muitas coisas más que você colhe na sua vida foi pelas maldades que você mesmo semeou e poderia ter evitado isso. Sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Acompanhe comigo aí. Surpreendentemente, os sofrimentos evitáveis estão ligados à realidade humana que estabelece um sofrimento básico inevitável, que nós lemos em Romanos 3:23. Todos pecaram. O pecado é a causa fundamental de todo sofrimento humano. A entrada do pecado na natureza humana foi inevitável. Desde antes da fundação do mundo, quando Deus planejara a criação do homem à sua imagem e semelhança, Deus previu que a queda do homem seria inevitável. Aliás, foi por essa razão que também, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o plano da salvação em Cristo Jesus, seu Filho amado. No entanto, toda a humanidade carente de Deus e destituída da sua glória por causa do pecado, sofreria consequências inevitáveis em razão da herança pecaminosa que todos receberam do velho Adão, sendo infectados pelo pecado desde a concepção, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Repita. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que vale para Davi, vale para todos nós. Mesmo que um ser humano em particular não cometesse na prática algum pecado, ainda assim seria pecador, porque o pecado habita nele, em sua natureza humana. Paulo escreveu aqui em Romanos 7, de 17 a 21. Vamos ler juntos. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Qual é a palavra-chave de todo esse texto? O pecado habita em nós. Essa é a palavra-chave. O pecado mora em nós. O pecado mora em nós. Tem muita gente que associa pecado só com praticar. Ah, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ah, mas eu não fiz nada. Independente de fazer, o pecado habita em você, mesmo que você não tenha feito. O pecado habita em nós, mesmo que não o pratiquemos. Ele habita em nós.
Nós não somos pecadores porque praticamos pecados. Nós somos pecadores porque somos residência viva do pecado. O pecado mora dentro de nós. Aquela natureza adâmica que eu falei anteriormente. E nós temos, portanto, que nos santificar. Assim, todos os homens, indiscriminadamente, partilham da mesma tribulação interna, inerente à alma humana, pela residência do pecado em seu ser, inclinando esta alma para a concupiscência, como João descreveu em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Todos juntos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando João disse aqui nesse texto que tudo o que há no mundo, significa que tudo o que há nos homens, tudo o que há na natureza humana é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa concupiscência, essa palavra estranha para muita gente, concupiscência significa inclinação. A nossa alma é inclinada ao pecado. A nossa alma é inclinada mais ao pecado do que à santidade. Por isso que para santificar nós temos que nos esforçar. Mas para pecar é só não fazer nada. Não precisa fazer esforço nenhum. Naturalmente estará pecando. O pecado se manifesta. Porque a inclinação natural da nossa alma é para o pecado. Portanto, é impossível a qualquer homem evitar a sua própria natureza pecaminosa. Mas é possível evitar muitos sofrimentos através da resistência a esta natureza pecaminosa, a partir da luta contra o próprio pecado. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Repitam. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Nesse mesmo capítulo, o autor da Epístola aos Hebreus definiu esta luta contra o pecado como santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repitam. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o que é santificação? É a nossa luta contra o pecado. Quem não se santifica, não está lutando, então ele está sendo vencido. Quem se santifica, luta contra o pecado. E Deus lhe dá graça de ser mais que vencedor. Assim, a santificação é um meio indescritível de se evitar muitos sofrimentos que vêm em consequência de pecados cometidos. Porque santificação envolve desviar-se do mal e dirigir-se para o que é bom. É o que Deus falou que Jó fazia. Por isso esse grande texto que temos aí é retirado do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, versículo 7 e capítulo 2, versículo 3. Vamos ler juntos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Perguntou o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Olha o testemunho que Deus dá do seu servo Jó para Satanás. Satanás, você veio aí do mundo para você ver todinho como é que está o mundo. No meio das suas andanças, você deu uma olhadinha no meu servo Jó? Você observou ele bem de perto? Você observou que não há na terra ninguém igual a ele? Não são pessoas falando de Jó e não é Jó falando de si mesmo. É Deus falando sobre Jó para Satanás. O meu servo Jó é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus, é um homem que se desvia do mal. Se desviar do mal é evitar muitos sofrimentos. Jó vivia evitando sofrimentos. Os sofrimentos que ele sofreu foram inevitáveis. Não foi por causa de nenhum pecado que ele cometeu. Os sofrimentos evitáveis, Jó evitava, porque se desviava do mal. Continua lendo comigo aí, ouvindo a leitura do boletim. Ao desviar-se do mal, Jó evitava muitos sofrimentos. Os sofrimentos que lhe sobrevieram foram inevitáveis, porque faziam parte do propósito de Deus para a sua vida de santidade e do propósito de Deus para a santidade de todos os seus filhos eleitos em todo tempo e lugar, na revelação da Escritura inspirada, na qual o livro de Jó faz parte. Se Jó não tivesse passado por tais sofrimentos, o seu livro não existiria na Bíblia Sagrada. Por esta razão é justo afirmar que Deus não permite nenhum sofrimento sobre os seus filhos, se de tais sofrimentos ele não pudesse angariar um bem maior. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repita. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o resultado desse versículo, a interpretação desse versículo? Deus nunca permite nenhum tipo de sofrimento sobre nós, seus filhos, se desse sofrimento ele não puder tirar um bem maior. Glória a Deus. Então, neste mesmo capítulo da Epístola aos Romanos, Paulo procurou demonstrar como a glória futura que aguarda todos os filhos de Deus será incomparavelmente superior a toda a tribulação sofrida por eles no mundo. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vocês. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia, irmãos. É por isso que lá no céu está escrito na palavra que uma das coisas que vai acontecer é que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque estaremos fora de toda tribulação e vamos ver que as tribulações que passamos na terra foram nada em relação com a tremenda glória de Deus onde nós viveremos eternamente. As tribulações às quais Paulo se referiu no texto da Epístola aos Efésios que nós estamos lendo hoje, onde ele disse: não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Essas tribulações representam uma gama de sofrimentos inevitáveis
que todos os genuínos cristãos devem estar sempre prontos a enfrentar pelo ódio do mundo a Deus, a Jesus, a sua palavra e, consequentemente, a todos quantos pertencem ao Senhor. Por isso, em Atos 14, 22, está escrito: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vocês. Quantas tribulações são necessárias para entrarmos no reino de Deus? Muitas tribulações. Então se prepare. Amém? Jesus também falou conosco esse grande texto aí de João 15, 18 a 21. Vamos ler juntos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, uma grande tribulação que nós sofremos no mundo é a perseguição do anticristo e dos anticristos e dos anticristãos, porque o espírito do anticristianismo lidera este mundo o tempo todo. E, portanto, há um ódio contra Deus, contra Cristo, como diz no Salmo 2, porque se levantam as nações e os príncipes contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o Pai, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra Deus, contra a palavra e, claro, contra todos os genuínos filhos de Deus. Eu vou colocar aqui para vocês agora, para nós lermos juntos, eu coloquei aqui no boletim um texto aí da segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, de 23 a 28, onde Paulo falou uma lista de sofrimentos pelos quais ele atravessou por causa do nome de Jesus. Vamos ler juntos? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Em relação à experiência de vida de Paulo, como é que está a sua vida? Você está de boa, hein? Você está de boa demais. Já passou por 1/10 disso daqui?
Até hoje você já passou por 1/10 disso daqui? Ó, já passou por 1/10 disso daqui? Estão vendo, amados? Então, é melhor você se preparar para tribulações maiores, para que você tenha um crescimento espiritual maior. Eu já vi muito cristão falando assim: eu quero ser como o apóstolo Paulo. Tá bom, então está preparado para passar pelas mesmas coisas que ele? Não, quer ser por causa da fama, né, da pregação. Quer ser um pregador poderoso. Mas espera aí. Você quer ser tudo isso? Vivendo no conforto, vivendo na vida boa, onde só a sua vontade é realizada, saindo para se divertir a hora que você quiser, não é? De lanchonete em lanchonete, de pizzaria em pizzaria, de festa em festa, de Caldas Novas em Caldas Novas. Ei, que vidão que a gente leva, hein? Eu vejo o povo aqui o ano inteiro viajando. Fui para a praia tal, não fui para a praia tal, fui para o Rio tal, não fui para tal lugar. Que maravilha de vida, hein? E não são jornadas para evangelizar, não são jornadas para desfrutar. Mas nossa vida está boa demais, não está não? E por que você reclama ainda? E por que ainda reclama? E por que ainda murmura? E por que ainda xinga? Sua vida está boa demais. Nós temos passado por muito poucas tribulações. Tem que ter mais tribulação. Para Deus santificar um povo, tem que ter mais tribulações. E vai ter. Se prepare, porque vai ter. Tá? E essas tribulações é para nós exaltarmos a Deus, não nos entristecermos, mas nos alegrarmos, como os 2 últimos textos que nós vamos ler aí vai falar conosco. Romanos 5, de 3 a 5. Paulo disse, vamos ler juntos: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que é bem importante nesse texto é ver o que está produzindo o quê. Repita: tribulação produz perseverança. Então precisamos de tribulação? Senão não temos perseverança. E se não tiver perseverança, não tem salvação. Tribulação produz perseverança. Agora diga: perseverança produz experiência. Os crentes estão carentes de experiência, não tem experiência de crente, não tem experiência de filhos de Deus. Por quê? Porque não estão tendo perseverança. Perseverança produz experiência. Tudo que Paulo falou fez dele um crente experiente. Tudo que ele passou fez dele um crente experiente. Deus quer fazer de nós crentes experientes, crentes maduros. Então, tribulação gera perseverança, e perseverança gera experiência. E repita: experiência gera esperança. Quanto mais experientes nos tornamos na luta contra o pecado, quanto mais experientes nos tornamos na vida espiritual, mais aumenta em nós a esperança da glória. Basicamente a mesma coisa que Paulo disse aqui, Tiago escreveu na sua epístola, Tiago 1, de 2 a 4. Terminando aí o nosso boletim, vamos ler juntos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Olha o que Tiago começa dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por algumas provações? Algumas provações?
Algumas pouquinhas provações? Várias provações. Eu me lembro até hoje, foi inesquecível para mim, uma vez que eu estava em casa, né, orando, e o telefone tocou, eu atendi. É raro eu atender telefone. Esse dia eu atendi o telefone, e era uma irmã, né, uma irmã dizendo para mim assim, chorando, ela estava chorando do outro lado da linha, pastor Edivaldo, estou ligando para o senhor orar por mim, porque eu estou passando por várias provações. Aí eu falei para ela, aleluia, irmã, glória a Deus, irmã, parabéns para a senhora, que coisa maravilhosa a senhora está me dizendo. Mas pastor, irmã, se ela nunca leu na Bíblia, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque é quando você passa por elas que se produz na sua vida a perseverança. E você tem que ser perseverante, para deixar de ser crente mole, crente covarde, crente frio, crente imaturo, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós fomos salvos porque nós temos a missão de crescer até a estatura da maturidade de varão perfeito em Cristo Jesus. Quanto está faltando para você ser igualzinho a Jesus? Fala para mim aí, quanto? Só esse muito aí? Só esse muito aí? Quanto está faltando para você ser igualzinho a Jesus, irmão? E o que está fazendo a respeito? O que está fazendo a respeito? Está crescendo espiritualmente? Ou está vivendo uma vida de crente religioso, ritualístico, que não lê Bíblia, que não ora, que não gosta de congregar, mas que quer ir para o céu, mas não faz nada pela sua santificação, continua amando o mundo, amando as coisas do mundo, um crente mundano, cheio de ídolos do mundo, com amizades mundanas, com relacionamentos mundanos, se casando com um jugo desigual, se intrometendo com gente que não é de Deus, se sentando na roda dos escarnecedores. É assim que você está crescendo para chegar à maturidade de Cristo Jesus, à estatura de Cristo Jesus? Acorda, desperta desse sono de morte e cresça, porque o propósito de Deus em te salvar é que você cresça espiritualmente para ser igual a Jesus. Deus quer que você seja igual a Jesus. Está escutando o que eu estou dizendo? Deus quer que você seja igual a Jesus. Deus quer que você seja igual a Jesus. Estou descendo aqui para você me ouvir. Você está me entendendo? Deus não quer que você seja como você. Deus quer que você seja como Jesus. Porque como você está perdido. Deus quer que você seja como Jesus. Você entendeu isso? Se Deus olhar para você e ver você está condenado. É se Deus olhar para você e ver Jesus formado em você, que você está salvo. Por isso eu volto a dizer a primeira palavra. É tempo de despertar do sono. É tempo de acordar. É tempo de tomar uma atitude. Atitude de homens de Deus. Atitude de mulheres de Deus. Atitude de casais de Deus. Atitude de jovens de Deus. Atitudes de famílias de Deus. Atitudes de gente de Deus. E não mais de uma cambada de crentes mimados, viciados, carentes, e que não sai do pecado, e que não vence o pecado, e que entra ano, sai ano, está patinando na mesma lama do pecado.
e ainda achando tudo normal. É hora de acordar. É hora de despertar. Os dias são maus. O tempo está passando. E nós temos que reagir a esse marasmo espiritual e começar a dar testemunho que somos gente de Deus. Tem gente de Deus aqui nessa noite? Eu sei de mim, eu sou de Deus. Eu não sei de você, você sabe? Você é gente de Deus? Esse aleluia não me convence não. Você é gente de Deus? Você pode provar isso com suas atitudes diárias. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que esteja, você é uma pessoa de Deus. Se você não for, você é um hipócrita, um fariseu, um sepulcro caiado. E Deus conhece, porque Deus vê, e o selo do firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Está amando como Cristo? Está perdoando como Cristo? Está sendo puro como Cristo? Está falando a verdade como Cristo? Está obedecendo ao Pai como Cristo? Quanto está faltando para você ser como Cristo? É o último mês do ano. Mais um ano está acabando. Você quer ficar na mesma? Estou perguntando, você quer ficar na mesma? Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. E eu falo isso para vocês com autoridade. Porque eu falo isso, em primeiro lugar, comigo mesmo. Eu faço o que Paulo também fazia. Eu esmurro a minha carne. Para que depois de eu ter pregado para vocês, não venha eu a ser desqualificado diante de Deus. Eu levo a sério a coisa aqui. Eu não estou brincando de igreja. Aqui não tem essas programaçõezinhas baratas de igreja para agradar crente morno. Eu não agrado crente morno. Eu estou aqui para agradar a Deus. Paulo disse em Gálatas 1:10: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo, e eu quero ver o Evangelho de Cristo escrito dentro de você e aparecendo na sua conduta de crente. Na congregação, na sua casa, na sociedade, onde quer que você esteja, você prove claramente com atos que você realmente é alguém de Deus. Porque se você não for de Deus, está perdendo o seu tempo aqui. Eu quero formar gente de Deus. Gente que vai morar no céu. E que entenda que a palavra de Deus é a verdade. Se você é esse tipo de gente, você vai ficar de pé agora e com as suas palavras começar a invocar o nome do Senhor. Clamando por isso na sua vida. Pode começar. Pode começar. Eleve a sua voz ao Pai. Ao Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança, nem de variação. Invocamos, ó Deus, o teu nome. Nome sobre todo nome. Nome mais digno. Nome mais santo. Nome mais sublime. Nome mais poderoso. Oh Pai Santo, oh Pai, obrigado,
por tudo quanto o Senhor já fez por nós, nos dando Jesus, nos dando o Espírito Santo, nos dando, ó Deus, essa dupla honra de sermos alcançados, de sermos salvos, de sermos remidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua santidade. Sim, ó Deus, precisamos de Ti. Precisamos ser transformados a cada instante. Há muito, Senhor, que precisa acontecer ainda em nossa vida, para que nós cresçamos à estatura da maturidade perfeita de Cristo Jesus, a estatura de varões e varoas, pessoas, Senhor, cujo caráter estão sendo transformados no caráter de Cristo Jesus. Oh Deus, opera poderosamente em nós. Nós queremos encerrar essa reunião dessa noite acordando, sendo despertados do sono, o sono da morte, o sono, Senhor, da pobreza e da mediocridade espiritual, para sermos homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus, pessoas que verdadeiramente dão testemunho de que são de Cristo Jesus, e que por isso são diferentes de tudo e de todos, nesse mundo podre, nesse mundo, Senhor, que se destrói, se autodestrói por causa da iniquidade e do pecado. Oh Senhor, obrigado por nos livrar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Por isso é que Te agradecemos, e Te agradecemos também pelas tribulações. Obrigado pelas tribulações, obrigado pelos sofrimentos. Nós Te damos graças, porque o Senhor é que faz com que todas essas coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor, mas queremos Te amar muito mais. Precisamos que o Teu amor seja poderosamente derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, a fim de que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus tímido, não. Digam glória a Deus de filhos de Deus. E aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Mais forte, com altos louvores em seus lábios, porque grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o nosso Deus. A Ele a honra e a glória. Aleluia.